Eu vou fazer uma oração antes da gente começar e eu vou dar um presentinho para vocês que chama Vitaminas para a Alma, tá? São versículos aleatórios e eu vou pedir para Deus, na sua graça, na sua misericórdia, falar com a gente através desses versículos. Então, eu quero que você, durante essa oração que eu vou levantar aqui, que você feche os seus olhos e que você faça as suas perguntas para o Senhor. Tá? Uma vez eu aconteceu isso num grupo que eu participava lá atrás, e eu perguntei para Deus, eu fiz uma pergunta, né? Por que, né? Eu vivo assim e como que eu devo lidar com isso? Aí, de uma forma impressionante, o texto que veio para mim foi uma resposta muito clara. Deu até certo português, né? Porque foi como, né? Aí tava lá, com amor, né? Então, assim, o Senhor, ele é vivo, ele é real, ele tem respostas para nós, tá bom? Amém. Então, feche os seus olhos, né? E vamos orar. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, mais uma quarta, nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Nós nos mobilizamos, nós nos preparamos para essa noite, para estarmos na sua presença da melhor forma possível, né? Vencendo todos os desafios do dia, as lutas, as tristezas que a gente enfrenta, muitas vezes buscando força da onde a gente acha que não tem, porque a verdade é que o Senhor é a fonte da nossa força. Se não for o Senhor na nossa frente, se não for a sua palavra, nós não conseguimos. Simplesmente a gente para tudo, a gente desanima, entrega os pontos. E eu tenho certeza que na nossa vida, na nossa particularidade, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem levantado pessoas para nos dirigir nas aflições que a gente tem enfrentado, tem mostrado a realidade, não deixou nada escondido aos nossos olhos para nos prejudicar. Às vezes a gente não entende algumas coisas, mas ainda assim, depois a gente consegue entender a sua mão sobre as nossas vidas, o seu cuidado, falando, filho, não vai ser bobo de nada, de nenhuma situação, nem de ninguém. Eu não te chamei para isso. Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. E agradecer porque nós temos esse lugar preparado para ouvir a Tua palavra, para aprender mais sobre Jesus. Então, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que eu seja realmente um instrumento nas suas mãos. O Senhor sabe, conhece o meu coração, a minha mente, a minha intenção. O Senhor sabe que de mim não sai nada. Eu não tenho a mínima capacidade de convencer ninguém sobre os assuntos da sua lei, da sua palavra. Mas eu me deixo ser usada pelo Senhor, Pai, com liberdade. Que o Senhor inspire as minhas palavras, que as pessoas aqui ouçam aquilo que é curador à alma delas, Pai. Palavras que trarão cura, que trarão edificação, que trarão um crescimento espiritual, que apontarão um caminho mais excelente para elas. Porque a tua palavra já revela, ela diz que os caminhos do homem, eles podem parecer bons aos seus próprios olhos, mas ao final são caminhos de morte. A tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. A gente que é muito mole, muito emotivo, que dá muito lugar às emoções, ao coração, à voz do coração, a gente deixa de lado grandes feitos que o Senhor talvez queria que a gente fizesse. A gente que não sabe falar não sabe se posicionar diante de pessoas difíceis, manipuladoras, dominadoras. E o Senhor vem para nos ensinar a falar não também. O Senhor ensina tudo. É que nós, às vezes, achamos que a gente sabe mais que o Senhor. A gente acha que a gente pode confiar nos
nossos planos, na nossa intuição. E não é nada assim. Quando eu aprendo a sua palavra, quando eu disponho a minha vida para trazer a sua palavra, eu percebo que não é nada dessa forma. Tudo vem do Senhor. E o Senhor vai falar alto ao coração que quer escutar a sua voz. A um coração que está aberto. Mesmo que seja contrário a todos os nossos valores, aquilo que a gente aprende, o Senhor é aquele que muda e abala a nossa estrutura. Mas por quê? Porque ao final, o Senhor quer nos entregar justamente aquilo que nós desejamos ter e precisamos ter. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor tem para nós caminhos de bênção e de vida e de paz, e não caminhos de mal. Então é nisso que nós confiamos, é nisso que nós nos apegamos. Eu vou entregar para cada um, Pai, cada coração que está aqui, eu vou entregar um versículo, né? uma cápsula, uma vitamina para a alma, porque a tua palavra é alimento mesmo para a nossa alma. E muitos de nós estamos comendo pouco a sua palavra. Nós estamos, às vezes a gente pensa que medita, que lê, que estuda, mas na verdade a gente só vai ver isso. Que a gente é muito pouco, a nossa comunhão com o Senhor é muito falha. Então, na sua infinita misericórdia e graça, através de um versículo pequeno, eu sei que o Senhor vai dar respostas aos corações aqui presentes. E eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Que cada pessoa receba uma direção e uma resposta para as situações que estão vivendo hoje, Pai. Assim como o Senhor tantas vezes fez na minha vida. Amém. Amém? A Alice vai entregar para vocês e a gente já vai abrir Marcos então, tá? Ó, fica, pode passar. Cada um pega o seu e a gente já vamos abrindo aqui, tá bom? Pessoal, vamos lá. Marcos 3, 7 em diante, tá? Então diz assim. Bom, depois que Jesus ele curou aquele homem da mão ressequida lá na sinagoga. Ressecada. Tá? Fica quietinho. Deixa a mamãe fazer a leitura. Então conta assim a história. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Então ele saiu dali, né? E já tinha gente ali no meio religioso querendo matar ele, lembra? Tá gravando. Tá gravando. Então eu marquei assim, ó. Jesus, ele se retira do ambiente religioso para continuar exercendo a misericórdia, o ensino e a pregação sobre o reino vindouro. Porque muitas vezes, aonde a gente está, nós não temos lugar, nós não temos voz. E a gente precisa ter bom senso, saber reconhecer isso na nossa jornada com Jesus, sabia? Porque quem fala o que quer, escuta o que não quer. E eu aprendi que muitos males que vêm sobre a nossa vida é culpa da nossa boca grande. Porque a gente está falando num ambiente que não é para falar. Ou que não quer ouvir o que você tem a dizer. O que é pior ainda. Mas a gente tem que ter esse bom senso de saber... de saber entregar para as pessoas que verdadeiramente querem receber algo novo na vida delas. Né? Imagina, quem faça um milagre, uma coisa tão bonita que Jesus fez, eles ao invés de falar, olha, realmente ele é o Messias, ou né, tem algo diferente nesse homem, não. Nós precisamos matar ele, porque ele violou o sábado. Aí eu pergunto a vocês, você é perfeito? Eu também não sou. Então, eu sabendo que eu não sou perfeita, que eu tenho minhas limitações, por que eu vou me expor para quem não quer? Não é mais gostoso me expor para quem quer? E se eu errar, eu vou ter a compreensão do meu amigo, daquele que caminha junto comigo na fé, porque nós somos passíveis de erro. Nós podemos falar uma abobrinha, uma mentira, uma bobagem, não é verdade?
Porém, quando você está no ambiente da família, dos irmãos, daqueles que estão buscando e caminhando junto, é diferente. Existe perdão, existe mudança, existe aprendizado, existe crescimento, né? Agora não, a gente quer sair lá fora, se expor, dar cara a tapa para as pessoas do mal, que querem fazer o quê? Querem ouvir a gente? Quer mudar algo na vida delas? Às vezes nem a gente quer ouvir, né, Celina? Hoje eu, conversando com ela, eu mesma falei, eu não quero mais ouvir, não quero mais falar disso, chega, para, que eu tô nervosa, entendeu? Às vezes nem a gente está aberto para ouvir um amigo. Então o pessoal lá fora funciona assim mesmo. E aí eu vejo Jesus tendo um bom senso. Agora, vamos lá. Não é porque as pessoas não querem nos ouvir lá fora que a gente também vai parar de falar. Por quê? Porque existem pessoas que querem ouvir. Existem pessoas que vão olhar para nós e nós vamos ser uma inspiração para elas. E é com essas pessoas que a gente tem que trabalhar e não desistir. Porque vocês concordam? O nosso sim para Deus, o nosso testemunho de conversão, porque todos nós temos um testemunho de conversão. É impossível estar com Jesus e permanecer o mesmo. Todos nós que temos esse testemunho de conversão, será que o nosso sim não impacta a vida de ninguém, Cássia? Ninguém se inspira em você? Ninguém admira você? Claro que sim. O problema é que a gente fica voltando os nossos olhos para aquele que não quer, para aquele que não admira, para aquele que traz problema. Porque nós somos seres humanos e nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Quando nós temos um problema, qual é o natural nosso? Focar no problema. Porque não dá. Que aconteceu isso. Não é assim? Deixa eu ligar para você. Vou conta tudo de novo. Não deu a explicação dela. Não, eu vou ligar para a Cássia agora. Aí conta tudo de novo. Agora eu vou ligar para a Ana Paula para ver outra opinião. Porque na multidão de conselhos da sabedoria. Aí vai. O que eu estou fazendo? É o natural do ser humano, é focar no problema. E eu tô falando do problema e aquele problema já dominou meu corpo e eu já tô doente. Já tô estressada, já tô com dor de cabeça, já tô achando que não tem solução. Agora, o que a inteligência emocional nos ensina? Foca na solução do problema. Ao invés de você pensar o que você não quer, que é exatamente o versículo que caiu para o Zé, basta ao dia de amanhã o seu próprio mal. Nós vamos enfrentar coisa ruim. Mas ao invés de ficar pensando no que a gente não quer, nós precisamos começar a pensar no que a gente quer. Então, se eu não quero escutar a ladainha do meu marido, do cara que eu briguei, eu já tenho que pensar, não que ele vai falar as ladainhas e vou chegar e ele vai falar, ai meu Deus, e agora? Não sei o quê. Não, eu tenho que pensar o quê? O que eu tenho que fazer para chegar em casa e não escutar as ladainhas dele? Qual é a minha atitude? Qual é a solução para isso? Aí eu chego, entendi, vou focar na solução. Então eu chego em casa e mudo. Eu mudo, não espero ele mudar porque ele não vai mudar. Mas eu mudo. Então eu já chego, já falo um oi. Começou, esqueci, preciso tomar banho. Não escuta. Se for atrás de você no chuveiro, você fala, dá licença que eu vou soltar um pum aqui, preciso fechar a porta. E assim você vai mudando a estratégia. Você vai focando na solução. É o que Jesus fez. Jesus ficou paralisado, pensando que eles queriam matar ele? Não. Ele saiu de lá e foi para outro lugar continuar fazendo a mesma coisa, de uma forma diferente. É isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos ter inteligência emocional em todas as áreas da nossa vida e isso serve para tudo e serve inclusive para a nossa pregação, para o nosso bem-querer. Quantas pessoas eu quero que estejam
Da minha família? E quantas pessoas estão? Vocês pararam já para pensar nisso? É assim. A gente precisa compreender isso, né? Então ele saiu, ele pegou os seus discípulos, aqueles que tinham a mesma visão que ele, aqueles que caminhavam com ele no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e saiu dali. E seguiam da Galileia uma grande multidão, e também da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Por quê? Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então Jesus, ele não podia abandonar essa multidão de gente que vinha de todos os lugares, porque lá na sinagoga rejeitaram ele. Porque ele foi curar o homem da mão ressequida. Então a gente não pode parar o nosso propósito de vida, o nosso objetivo, a nossa caminhada com Jesus, por causa dos contrários. Os contrários, eles só servem para desanimar a gente, para fazer a gente parar, para fazer a gente duvidar da nossa própria fé, para botar assim, mas será que eu dou conta mesmo de fazer isso? Será que eu estou certo? Porque eu erro tanto, às vezes eu falo que não devo, eu não sou perfeita, estou enfrentando uma luta no serviço, eu acho que eu vou parar a casa de paz, eu preciso pensar mais em mim. É isso que Deus tem para mim? É isso que Deus tem para nós? E as pessoas que vêm de fora, um louvor de uma igreja que se mobilizou para estar aqui, ouvindo uma palavra diferente? Eu não sou ligada à igreja, gente, eu sou livre, eu prego a Bíblia. Você já pensou? Eu não sei se eles precisam ouvir umas coisas diferentes para... Sei, e se ouvir e não gostar também... Paciência, eu não posso parar de falar a verdade para quem quer. Não é assim? É o exemplo de Jesus. E as pessoas seguiam Jesus por quê? Porque elas sabiam e elas ouviam dizer quantas coisas Jesus estava fazendo ali. Tá? Por isso que elas iam atrás de Jesus. E aí diz assim, então ele recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois ele curava a muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Vocês imaginam isso? Jesus, ele era a fonte da transformação, né? Só que vocês têm que entender que, olha que coisa linda, gente. Isso é coisa linda de Deus. É só meditando para você despertar esse entendimento, né? As pessoas sabiam que dele saía poder e elas queriam tocar nele para serem curadas, para serem libertas. Então, quanto mais próximo elas chegassem de Jesus, maior era a chance delas serem curadas. E elas estavam em busca de um milagreiro, certo? Elas só iam atrás dele por causa da bênção, né? Só tem um detalhe. Jesus, ele continuou fazendo a obra dele da forma correta. Não da forma que os outros queriam. A multidão queria tocar nele. Ele ia ser esmagado. As pessoas querem sugar você. Elas querem um personal Jesus. Conhece o personal Jesus? Vem aqui na minha casa pregar só pra mim, porque eu não vou sair daqui. É isso que elas querem. Ai, você ora, sabe o crente 6 horas? 6 horas pra mim, Carlinhos? Eu vou passar o nome completo, como se Deus não conhecesse. Endereço. O nome completo da pessoa é esse, tá passando isso 6 horas pra mim? Crente 6 horas. Nós, não somos nós. Porque existe a forma correta. E Jesus ensinou aqui nesse texto. Ele improvisou um barquinho. O barquinho fazia o que com ele? Deixava ele longe das pessoas. As pessoas não podiam ir lá tocar nele. Então, o que cura?
na realidade? A fé. Não. O Espírito. A palavra que sai da boca. A vontade de ir lá buscar. A palavra. Você não precisa tocar em Jesus para ser curado. Você precisa receber a palavra que sai da boca dele. É a palavra dele que vai preencher tua vida, completar tua vida, direcionar suas atitudes, te livrar do pecado, te levar ao arrependimento, ser perdoado. É a palavra que ele fala. É que ele falava de longe. De longe no barco, para ninguém chegar perto dele. Quem não quer a palavra, não quer nada, gente. Quer milagreiro. Milagreiro, você vai no Pai Chico, você vai fazer a cirurgia espiritual, né? Você vai parar de falar, né? Porque eu falo muito. Você vai lá, porque você vai ter um milagre, entendeu? Se alguém escutar o Pai Chico, assim, ó, se tiver um Pai Chico, você já sabe, né? Semana que vem vão estar aqui na porta para me pegar. Brincadeira. Mas, gente, o que eu quero dizer é que as pessoas, elas queriam um milagre. Elas não queriam aquilo que preenche a tua vida. O que muda a tua vida não é o milagre dele. Não é a dor de barriga que você tem, não é o seu problema físico, não é um milagre. O que muda a sua vida é seguir a palavra de Deus, é parar de pecar. Aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não roubar mais, aquele que adulterava não adultera mais. Seguir a palavra que sai da boca de Jesus. E não é só isso. O que sai mais da boca de Jesus, que nós precisamos ouvir, receber e nos alimentar. Porque ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água que se você beber jamais você terá sede. Né? Ele não é tudo isso? Então, não é só palavras de exortação e conserto para nós, Cássia. Para levar a gente ao arrependimento e a mudança. Existe promessa na vida da gente que preenche a nossa vida. Se você começar a se alimentar das promessas que Deus tem sobre a tua vida, promessas de bênção, de paz e prosperidade, isso é um gás, isso é um combustível para você acordar amanhã, fazer os cachos no cabelo que nem chega dessa cara de miséria que eu tô passando mal, entendeu? Eu tava acabada, parecia que tinha passado um rolo compressor em cima de mim. Porque essa vai, sai diabo, que eu vou me renovar, porque Deus tem coisas boas para mim. Deus não tem isso. Deus não tem esse sentimento para mim. E Deus tem vida, Deus quer o melhor, Deus tem planos, tem promessas. E é isso que eu vou receber do Senhor, mas não com cara feia. E aí, você se apegando a essas coisas, o que vai acontecer com você? Você vai pro mundo. Você pega o diabo pelo chifre se ele vier te atormentar. Porque você está cheio de fé, você está alimentada. Então, quando eu vejo Jesus pleno, continuando o seu trabalho, o seu chamado, e falando, olha, me providencia um barquinho, eu vou entregar o que esse povo precisa. Eu vou curá-los através da palavra que eu tenho para dizer, do ensino que eu tenho para dar. É isso que eu vou fazer com eles. Eles não precisam tocar em mim para serem curados. Eles precisam me espremer. E às vezes a gente faz isso. Aí, voltando ao assunto, quando estamos no ministério, que nem é o caso de você que está pregando em casa, Carlinhos abrindo as portas, Celise e Ederaldo indo até uma casa, né? Às vezes a gente tem um amigo que sempre quer, a Cássia já colocou isso algumas vezes para nós, né? O que a gente faz? A gente quer fazer tudo para agradar e para manter e para reter, quando é o contrário. Nós não temos que fazer nada para agradar as pessoas. Esse grupo é para agradar o Senhor. E eu só vou conseguir agradar o Senhor se eu falar a verdade para o grupo. Agora, se eu começar a me vender, se eu começar, eu preciso, né, não posso deixar que um fique chateado, o outro, não sei o que, eu vou estar agradando ao Senhor? Não. Eu vou estar gerando vida? Não. Eu vou estar falando para Deus que se eu conseguir manter as
pessoas pertinho de mim, grudadinha comigo, sempre ali, eu vou curar elas. Então o milagreiro sou eu. Eu sou a fonte da salvação e da transformação. Quer dizer que se a Cássia um dia decidir seguir os caminhos dela por algum motivo, então acabou a bênção. A bênção só está enquanto você está aqui grudada comigo, debaixo do meu prumo. Não, não podemos permitir isso. Jesus não permitiu isso. Ele providenciou um barco, gente. E nós vamos providenciar o nosso barco. O nosso barco de proteção. Nós vamos fazer a obra da forma certa e vamos ter o resultado que Deus sabe que vai ser o nosso resultado. Então, para um, ele deu 1 talento. Para outro, ele deu 5 talentos. Para outro, ele deu 2 talentos. Por que ele fez isso? Porque ele é ruim? Fez diferença dos filhos? Não. Ele fez isso porque ele sabe que aquele que recebeu 1 talento ainda vai pensar se vai usar aquele talento. Não é? Acho que eu vou enterrar ele, porque é muito difícil. Para aquele que ele deu 5, ele sabe que tem capacidade e fé e tudo, e garra e vontade para multiplicar os 5. Então ele deu 5. O outro só vai conseguir multiplicar 2. E você? E eu? O que nós vamos conseguir fazer para Jesus? Vocês querem ganhar o mundo? Não vai. O Salvador é Ele. Mas a gente vai desenterrar o nosso talento e fazer na medida das nossas forças, naquilo que é possível, do nosso barquinho. Ninguém precisa espremer a gente, ninguém precisa tocar na gente para receber uma cura, ninguém precisa esmagar a gente também com seus argumentos, né? Porque as pessoas fazem isso, né? Elas se esmagam umas às outras também, né? Principalmente quando não são coisas agradáveis. E nós trabalhamos com coisas desagradáveis. É o que eu falei no começo. A dor, ela te empurra para uma mudança. E às vezes o contato seu com a palavra de Deus vai te gerar dor. E aí, se você estiver no seu barquinho, você vai se blindar. Você não vai poder ser atacado. Doeu, vai falar com Jesus. Foi Jesus que fez isso para você. Vai brigar com ele. É assim. E a gente se mantém saudável emocionalmente e tudo. Então eu vejo ele ensinando isso. E aí, na continuação desse contexto, ele fala aqui, ó. Então ele ficou com a finalidade, né, versículo 9, com a finalidade de não o comprimirem, né, de não o espremerem. Por quê? Porque ele curava a muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. E também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Ou seja, Jesus falava o quê? Cala a boca. Para eles, severamente, né? Ele era bem tipo, cala a boca, espírito imundo, entendeu? Por quê? Aí eu aprendo também. Como que eu vou falar isso? Eu vou falar, né? Eu aprendo também que o espírito imundo, quando quer falar até a verdade, ele merece um cala-boca. É isso que eu aprendo. Porque tem gente que é espírito imundo. Tem gente que nunca vai querer Jesus. Isso aí vocês precisam entender. Aquele que ouve as minhas palavras, esse é o meu filho, e aquele que não ouve é filho do diabo. Isso está escrito na Bíblia. Jesus falou isso. Então eu entendi isso, que até o espírito imundo, quando vai falar a verdade, sabe? Tu és o Filho de Deus, ele recebe um cala a boca, eu não tenho nada para falar com você. Você é espírito imundo, você não compactua comigo. Onde há luz não há trevas. Existe essa separação.
E isso é para o nosso ensino, porque o que a gente também, quando a gente entra em contato com uma verdade dessa, a gente assusta, não é verdade? A gente assusta, porque a gente tem essa mania de querer estender a mão a todos e cuidar de todos e curar todos e abrir a porta da casa para todos. E a gente então quer ser mais bonzinho que Deus, né? Você é mais bonzinho que Deus? Eu não. Ninguém é mais bonzinho que Deus, gente. Ele é amor. Ele é bondade. Se ele chegou para o profeta Samuel e falou: para de orar pelo Saul, porque eu já rejeitei ele. E você vai, ai, Deus é ruim. Não. Tá bom. Já parei, não oro mais pelo Saul. Se o Senhor disse isso, chega, não vou interceder mais. Ele que vai se ver com o Senhor, então, não é? Porque Deus sabe. Deus sabe coisas que a gente não sabe. Deus escuta conversa que a gente não escuta. Deus lê pensamento que a gente não lê. E Deus não quer que nenhum filho dele seja passado para trás ou faça uma obra inútil nessa terra. É a inteligência emocional de novo falando alto. Mas é engraçado, Amanda, que uma passagem que eu estava lendo hoje, Timóteo 2 Timóteo 1, Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz assim, que é para orar para todos os homens. Deus pede para orar para todos os homens. Mas você lembra da passagem que você mesmo leu das cartas de João? Que acho que foi a segunda carta de João, que ele diz que não é para a gente receber em casa o anticristo, né? Pessoas que vêm com essas doutrinas. Vocês lembram desse ato? Sim. É nesse sentido. Sim. A nossa oração sempre vai ser uma oração de esperança. A gente tem que mesmo... Ele fala, ore pelos seus inimigos. Não está escrito isso? Orar por um inimigo é muito diferente de eu botar ele dentro da minha casa porque eu tenho dó dele, ou porque ele vai se matar, ou porque ele perdeu tudo. Para! É orar de longe. É orar de longe. Tem uma frase que diz assim, a oração move a mão daquele que move o mundo. Toda vez que eu penso em algo impossível ou em pessoas difíceis que aparecem no meu caminho, eu penso nisso. A oração move a mão de Deus. Então, se eu não consigo chegar, a minha oração chega, você entendeu? Só que Deus sabe. Deus sabe quem é aquele espírito. Então, eu não vou ficar insistindo nisso. Se nem Jesus insistiu. Ele falou... Cala a boca, espírito imundo. E o espírito imundo estava falando a verdade, estava até ajudando na pregação, porque revelou quem ele era. Tem gente que tem espírito imundo e vem com lisonjas para cima da gente. Ai, você é ótima. Nossa, eu amo a sua pregação na casa de paz. Seu grupo. Eu sei tudo isso. Mas que espírito você é? Você entende? Porque Jesus disse, quem não ajunta, espalha. Então não tem muito meio termo. Ou a pessoa ela quer as palavras de Jesus que está lá do barquinho, ou ela quer um milagreiro. Ela quer uma solução imediata para a vida dela. Não existe, gente. Não existe. Deus opera milagres? Sim, opera. Mas ele vai curar a mão do ressequido lá uma vez só, ele não voltou mais. Se ele tropeçar e quebrar a mão, ele vai ficar com a mão quebrada, vocês estão entendendo? Deus não vai voltar lá, fazer outro milagre com a mão dele. A gente tem responsabilidade sobre as nossas decisões. Aí outra coisa que eu queria comentar que é, falando das lutas desse mundo e tudo que a gente enfrenta lá fora, né? Eu cheguei à conclusão de que nós somos donos da nossa vida, viu? Somos nós que decidimos o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Nós colocamos as barreiras nas pessoas.
Às vezes, quando a gente dá muito ouvidos ao nosso coração, e a palavra diz que o coração do homem é enganoso, a gente se dá mal por isso, porque a gente quer dar mais uma chance, a gente quer ajudar, e a gente não impõe o limite. E a gente sofre depois. Existe um limite para tudo. Se você vai notar isso, Cássia, e a Celisa também vai notar. Quando a gente está pregando a palavra num grupo, se a gente não colocar uma limitação, uma regra de que nós estamos ali para entregar e as pessoas estão ali para receber, a gente não faz mais. Porque o grupo se perde. Daqui a pouco começa alguém querer discutir ali com você religião ou outra doutrina que traz. Não é o propósito não é esse, a gente não está para discutir. Nós estamos para crescer juntos. E até dentro da casa de paz a gente tem que colocar a gente tem que se impor e buscar o respeito. E isso aí a gente tem que fazer também no trabalho. Ambiente de trabalho é ambiente de trabalho, não é ambiente de lamúria, lamentação, choro. As pessoas têm que estar bem. Você imaginou você e a Ana Paula no escritório? Todo dia que você chegar, a Ana Paula te trazer um problema pessoal dela? Ó, você vai tomar uma invertida hoje. Você tá me interrompendo. Ó, tudo bem. Você vai ler depois. Agora a mamãe já falou, tá? Senta ali, presta atenção. Então, você imagina isso dentro do seu escritório. Como que fica? Porque você abre sua casa, você recebe a família, você quer que a família se converte, você quer tudo isso. Mas você quer reclamação, você quer pregação lá no seu escritório ou você quer que ela trabalhe o trabalho dela? É isso que você quer. Então você tem que se posicionar. Eu nem sei se acontece isso, viu, gente? Ó, eu tô usando exemplos aqui. Às vezes eu uso uns exemplos que vocês podem até pensar que um contou pro outro. Contou, expôs. Gente, para com isso. Sabe? Eu não tenho tempo nem para respirar na minha semana. A Cássia sabe, não consegue nem falar comigo. Eu tô corrida demais. Eu não sei da vida de ninguém aqui. Estou dando exemplos para a gente entender isso. O ambiente de trabalho é um exemplo só. Ana, você está com esse problema? Ok, agora você trabalha, tá? Faz o que você tem que fazer. A gente vai marcar um café numa tarde, aí a gente vai conversar sobre isso daí, sua particularidade. Aqui não é hora nem lugar, tá bom? Eu não gostei. O que você pode fazer? Explica pra mim o que você pode fazer se a pessoa não gostar que você se posicionou. Não tem, gente. Senão a gente perde. Vocês estão compreendendo que eu estou falando tudo isso da minha experiência desses dias de trabalho. Eu tenho sofrido, sabe? Mas alguma coisa o Senhor tem me ensinado. E por isso que eu estou ensinando isso para vocês. Talvez eu estou bem séria agora, né? Mas é porque é muito duro lá fora, cara. É muito duro. Não dá, estou inconformada com a minha sofrência. Eu estou conduída, porque eu vejo cada um que vem buscar a palavra, o que não traz dentro do coração? As decepções que passa lá. Eu não sabia disso, tá? Então, eu estou ensinando vocês à luz da palavra. Jesus falou isso. Sobre esse ponto, alguém quer colocar alguma coisa? Pode pôr, a gente vai continuar mais um pouco. Eu acho assim, quando há uma relação de trabalho, por exemplo, que eu possa... Esse exemplo que ela deu. Quando há um ambiente onde há verdade sempre, né? As coisas são transparentes, elas são conduzidas à luz do Evangelho, que o outro sabe que você é um cristão, não há o que temer, né? Se ela não disser alguma coisa, não disser não gostei, ela sabe por quê, porque não estou usando da maldade. Então, eu acho que tudo se estabelece, primeiramente, pelo que é já a nossa vida dentro daquele local.
Se ali tiver trapaça o tempo todo, ela vai sempre duvidar de mim, que eu falei com maldade e com soberba, né? Eu acho que um pouco se estabelece isso. Quando você tem um ambiente já de prova, que é a verdade. Né? Não de intimidade só, Amanda, mas de verdade. É saudável, sadio. Que já é transparente, que não tem o que esteja em oculto. Agora, quando é um ambiente contaminado, você pode fazer o que você quiser. A pessoa, ela é capaz de ficar só esperando você errar, porque você vai errar lá fora. Ah, não se preocupa não. Uma hora você vai estourar. Para falar para você que você não é digna do Deus que você serve. Aqui, ó o que você disse. Ó o que você falou. Ah, que crítica, né? É isso! Então, veja bem, não caia nessas armadilhas. Seja feliz, seja leve, evita essas coisas. E a gente consegue evitar da forma como Jesus fez, não dando ouvidos a espírito imundo. Não, ainda que seja verdade o que a pessoa fala, porque a intenção é maligna, olha só. O diabo, ele usa da verdade com a intenção maligna para cima da gente, você entendeu? Esse é o ponto, né? Ele falou a verdade para Adão e Eva: olha, se vocês comerem desse fruto proibido, vocês vão ficar que nem Deus. Vocês vão saber o bem e o mal. Por isso que ele não quer que vocês comem. E não era verdade isso? É verdade. Mas e a intenção dele? Então a gente tem que levar em conta tudo isso, você entendeu? É isso que Jesus ensina. Eu separei um texto aqui de Mateus 8, versículo 7 ao 13. Aonde é muito interessante, porque eu falei com muita ênfase que do barquinho Jesus entregou a palavra, e o que cura, o que transforma, o que liberta, o que perdoa é a palavra, não é? Olha que interessante essa passagem de Mateus 8, 7 em diante. Diz assim, ó. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, e lembrando que o centurião era tipo um soldado que tinha 100 homens ao seu dispor, na sua responsabilidade. Esse é o centurião, é um chefe de 100. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ai, esse centurião tem mais fé que a gente. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Olha ele explicando para Jesus. Ele disse: Jesus não precisa ir lá não, só ordena. Sabe por quê? Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro eu digo vem e ele vem. E ao meu servo eu digo, faz isso, e ele o faz. Então o que ele estava falando para Jesus? Eu sei que quando existe um senhor e uma autoridade, basta uma palavra. O senhor não precisa ir lá. A sua palavra basta. Ela é suficiente. Então se Jesus é senhor da sua vida, isso aqui tem que te bastar. A palavra de Deus basta. O que ele mandou está mandado, não é? Porque ele é Senhor. Vocês entenderam? E aí ele fala, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, aos discípulos: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé igual desse homem. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó, no reino que vem dos céus. Eu sou uma que vai vir do Ocidente, né? Para tomar lugar à mesa, porque eu creio, é pela fé. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo dele foi curado. Então, Jesus disse, muitos dos filhos,
do reino, quem seriam os filhos do reino? Os chamados, os escolhidos. Quantos não tiveram oportunidade de entrar em contato com a palavra de Deus? E não quiseram. E não quiseram acreditar, e não quiseram receber, e não gostaram do que foi falado, e não preferiram outras coisas e foram embora. Muitos. É isso que Jesus está falando. Então, nós precisamos entender que a fé, ela está centrada não no que a gente vê e compreende, porque você sabia que nem tudo da Bíblia nós vamos compreender? Tem coisa que a gente vai ler aqui e a gente vai falar, eu não entendo isso. Nossa, será que Deus está sendo mal? Poxa, ele mandou matar mulheres, crianças e animais e não deixar sobrar um risco de gente naquela terra. Eu não compreendo isso. Às vezes parece que Deus foi mal nessa história. Mas não é que Deus foi mal, é que eu não compreendo isso. Eu tenho limitação para entender isso agora. Será que se eu estudar mais, se eu me aprofundar mais, eu não vou compreender melhor o caráter de Deus, a personalidade dele, por que ele age assim? Ou porque tem essa diferença tão drástica, né, entre os filhos da luz e os filhos das trevas? É uma questão do meu estudo, do meu esforço, da minha compreensão. E nem tudo nós vamos compreender. Nem tudo, né, a gente consegue discernir. Mas vocês entenderam que a fé, o que move, né, a mão de Deus a nosso favor é entender que ele é autoridade e que o que ele falar é importante. Então a palavra que sai da boca de Jesus era importante, senão ele não ia no barquinho, ele ficaria lá tocando em todo mundo. Ele ia falar, forma fila, que eu vou curar com a imposição de mãos. E ele não fez isso. É muito maior, né? É muito maior. É muito maior. Então eu quis trazer esse texto para complementar isso que eu tô falando, para embasar isso para vocês, tá? E a continuação de Marcos, que a gente vai ler só até o 19 hoje, fala assim: depois disso, né? Depois dessa pregação, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, olha isso. Aqui também fala muito. Jesus, ele chamou 12 discípulos, 12 pessoas, 12 homens para estar com ele. E a própria palavra diz que ele chamou quem ele mesmo quis. Então, você percebe que isso é uma coisa que nem todos compreendem. Se você ler meio rápido, você vai achar que Jesus é, né? Tipo, por que se ele quis eu e não quis você, então? É isso que está dizendo aqui? Essa preferência. É uma preferência. De certa forma, é uma preferência. Mas por quê? Porque ele conhece todas as coisas. Porque ele conhece o coração das pessoas. O espírito que está nelas. Aí tem tudo, entendeu? Então ele escolheu quem ele quis. E se ele é Deus, ele pode fazer o que ele bem quer? Pode. E qual que é o problema nisso? E se ele quis dar 2 talentos para Cássia e 1 para mim? Ele pode. Ele é Deus, ele é o dono do talento, ele dá para quem ele quer. E semana passada a gente viu também que a salvação é assim também, né? A gente viu bastante sobre isso. Sobre o fato de Deus, ele querer fazer da gente um vaso novo para receber as coisas que ele nos dá. Mas que nem todos vão se tornar um vaso novo e nem todos vão receber o que Deus tem para dar. Não é isso? E não é por isso que ele deixa de ser, que ele é ruim. Eu vejo dessa forma. E aqui ele fala que ele designou esses 12 homens para uma obra maior, para uma missão, que é estarem junto com ele, primeiro, né? Andar com ele, se submeter a ele, aprender com ele, para depois serem enviados a pregar
Pregar o quê? Pregar o que ele pregava. Então eu penso assim, para Deus me enviar, ele só pode enviar algo pronto. Por exemplo, para eu enviar uma carta para o Carlinhos, essa carta tem que estar pronta na minha mão. Não é? Eu não posso enviar que assim no meio do caminho ela vai se aprontando para chegar lá na vida dele. Não, eu tenho que pegar essa carta, escrever, deixá-la pronta na minha mão para que eu possa enviá-la para ele. Foi isso que Jesus fez com os 12. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. Ai, por que é só a Cássia e a Cerisa que prega? Tá respondido? Ok? Deus só vai enviar algo quando esse algo estiver pronto. Ah, mas quem sabe disso? Eu que estou vendo, que estou preparando. Não é vocês. Porque se eu não... Nem ela sabia que estava pronta. Eu vi ela pronta para entregar. E mandei. É assim. É assim que Deus faz. Jesus, ele vai olhar para você e vai falar, você está pronto, meu filho? Vai. Você vai saber essa hora, você entendeu? É assim. Jesus quer enviar algo pronto. Então, enquanto nós não estamos prontos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos com Ele, sendo moldados nas mãos dEle, aprendendo com Ele, recebendo o ensinamento dEle, a palavra dEle, porque um dia nós estaremos prontos. Estaremos prontos para sermos enviados, fazer a diferença lá fora. É assim. E ele deu autoridade também para tirar os demônios. Ou seja, quando a gente está pronto para ser enviado, nós estamos prontos para enfrentar coisas grandes, coisas feias mesmo. Para enfrentar o diabo, que muitos de nós ainda nem achavam que existia. Eu mesma. Eu achava que não era verdade que existia o diabo. Eu achava que era uma alegoria, você entendeu? Hoje eu sei que ele é real, que ele existe. É uma pessoa, é um ser, né? É um ser que luta diretamente com a gente, frontalmente com a gente, usa pessoas. As pessoas não se dão conta disso. Mas a gente sabendo disso, nós precisamos estar pronto. Você entendeu? Como que você vai mandar uma pessoa que não está pronta para uma guerra dessa? O diabo vai acabar com a vida dela, gente. Imagina que irresponsabilidade eu mandar você sem você estar pronta. Não é? Você não sabia, mas você ia descobrir no caminho. Porque quem já passou por isso, Cássia, sabe, você entendeu? Como eu já passei por isso, eu tenho essa experiência. Não é que eu sou melhor que vocês, não. Eu já passei por isso, eu já fui enviada. Então eu já tenho essa experiência do ponto certo, sabe? Para que você consiga ir e crescer. A prova disso é as pregações. São os áudios. Eu escuto todos. Gente, nenhum pastor que me enviou nunca escutou uma pregação minha. Você já para para pensar nisso? Sabe o que é? Como que você ia se sentir, Cássia? Desamparado, talvez. Totalmente. Né? Amanda, você ouviu meu áudio? Não tenho tempo, Cássia. Eu não ouço. Pode grave para o povo que precisa ouvir, porque eu não preciso ouvir seu áudio. Será que eu não preciso? Acho Será que eu não depois preciso? Não, acho que no início sim, talvez você não está falando besteira, né? Não, eu preciso ouvir sempre, porque tá eu aprendo. Que falar. Mas, gente, Mas depois tem que no início, não é? Não é. Porque no início eu vou ver se você está falando besteira, mas no final eu estou aprendendo com você. Não, e o teu crescimento? Tudo eu acho que é realmente. Vocês estão entendendo? É assim o coração. É assim o coração da gente, ou só eu sei. Ela não pode estudar uma carta de Timóteo com profundidade e eu aprender com ela? Claro que pode. Eu não sou melhor que vocês, gente. Eu só estou disponível aqui nesse lugar, nesse horário. A Cássia está disponível lá. Uso a Cássia e o Carlinhos, um casal. Os dois abriram as portas da casa. O Carlinhos prepara tudo, recebe.
tem a hospitalidade. Então, eu sempre quero que vocês dois se sintam no exemplo. Porque é assim que funciona. Eu não poderia estar aqui se o Ronaldo também não me apoiasse, entendeu? Muitas vezes eu estive e ele ficou cuidando das crianças. Para mim, para que eu pudesse viajar. Então, é assim. Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que Jesus, ele fez as coisas da forma correta. E se a gente meditar na forma como Jesus fez, a gente vai dar passos na frente. A gente não precisa sofrer. Não é? A gente tem que imitar quem acertou. E aí diz assim, aí ele conta assim, eis os 12 que designou, cada um pelo seu nome. Ó, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele apelidou os dois. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Gente, esse Judas, ele nunca mais foi reconhecido como o Judas, né? Ele sempre agora ele tem um sobrenome. Judas, aquele que o traiu. Então, vocês percebem que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras, do que as nossas pregações? Vocês podem gostar de ver eu pregar aqui, eu tenho o dom da palavra, é um dom, é um presente maravilhoso, mas as minhas atitudes, elas falam mais alto do que as minhas palavras. E no final vai ficar o que eu fiz, não o que eu falei. Igual ficou aqui, Judas, o traidor. E os outros dois, filhos do trovão, porque em algum momento eles explodiram, levaram esse apelido, entendeu? Você não vê ninguém chamar Judas, né? Nenhum casal põe o nome de Judas. Não. E era comum Judas. É verdade. Quer dizer, nem nome foi riscado, né? Tamanho peso das nossas atitudes. Então, quando a gente, aí eu falo pra vocês assim, isso só mostra pra mim a importância da gente estar preparado. Se você não está preparado ainda, se prepare para que você não erre, para que você não tenha atitudes reprováveis. Esteja pronto. É isso, eu acho que é isso a palavra, né? Faça até onde você aguenta, até onde você pode, aonde você não sabe, o que você não entende, não faça. Nós não somos obrigados a nada. Não se sinta coagido, não se sinta espremido, prensado, sabe? Mas se eu não fizer, a pessoa vai se perder. Não vai se perder. A oração, ela move a mão daquele que move o mundo. Ore, busque em Deus. Peça para Deus. Tantas vezes eu falei assim, Cássia, Jesus, essa pessoa, alcança a vida dela, mas não precisa ser pela minha vida, não. Se não for pela minha vida, levanta alguém que o Senhor sabe para alcançar a vida dessa pessoa. Porque nem tudo sou eu. Eu não, entendeu? Eu sou aquilo, eu sou na medida do meu talento. Lembra do talento? Só não enterre o seu talento. Se você tem um talentinho aí, se sinta desafiado, sabe? Não, eu não vou enterrar nada. Eu vou me desafiar a melhorar cada dia mais, a fazer, a enfrentar. Porque Deus tem coisas grandes para mim, com esse talentinho aqui que Ele me deu. Não vou deixar ninguém me pôr para baixo. Não vou deixar ninguém me deixar com cara de acabado, não. Porque não é isso que Deus quer para mim. Deus quer que eu seja alegre. Deus quer que eu seja próspero. Deus quer que eu tenha paz no meu coração, no meu espírito. Deus quer que eu seja leve. Então, é com esse talento que eu tenho, nessa fé que eu vou, servindo a Jesus, obedecendo a palavra dele. Deixa ela em paz. É criança, a gente
Nós, é que eu sempre falo, Elisângela, nós que estamos aqui, a gente tem filho pequeno, a gente sabe como é. E a gente não pode deixar a criança dispersar a nossa atenção. Mas a criança tem que ser criança, não é? De vez em quando leva umas broncas. Eu sou bronca dos meus filhos, mas não gosto de dar bronca no filho dos outros. Eu tenho que aprender. Vocês entenderam, gente? Só pra gente finalizar, eu acho lindo ver Jesus chamando os seus 12 pelo nome. Jesus, ele chama a gente pelo nosso nome. Nós somos alguém, tá? Nós somos alguém para Jesus. Se nós não somos alguém no nosso mundo lá fora, não importa. A gente tem que ser alguém para Ele, para Deus. Porque os olhos dele estão sobre nós. Né? E sabe o que ele fez com esses 12? Que depois um entrou no lugar de Judas, que foi Paulo, o apóstolo Paulo. Está lá no livro da Revelação, Apocalipse capítulo 22. É o texto que eu vou terminar essa mensagem de hoje. Apocalipse 22 já está contando quando a Nova Jerusalém, que é a cidade que está preparada por Deus Pai lá no céu, ela desce para a terra. E aí é o tempo da eternidade. Então Jesus já voltou, já reinou os 1000 anos, Satanás já foi preso, já foi solto, já foi julgado, já teve o julgamento final de todos os seres humanos e agora aqueles que foram salvos definitivamente entrarão na eternidade. Quando a gente entrar na eternidade, está explicando tudinho no capítulo 21 de Apocalipse. Aí vai ter o quê? Novos céus e nova terra. E Deus vem morar com os homens. Deus vem habitar com os homens. Deus desce do céu. Só que ele desce com o seu trono, com a cidade santa, com a Nova Jerusalém. É isso que diz aqui nesse último capítulo. Esse é o final da história. E nesse final da história, no capítulo 22... Versículo, peraí que eu marquei. 14, versículo 14 diz assim: a muralha da cidade, dessa Nova Jerusalém, tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes fundamentos os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eita, mamãe, 22 Não. Mentira! É verdade. 21. Mas isso era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Será que isso está errado? Aí tá olhando todo mundo pra mim. E acabou a Bíblia. Parabéns para vocês. É o 21 ainda. Desculpa, 21, 14. Ele está falando sobre a Nova Jerusalém, essa cidade que desce do céu, certo? E ele está falando assim, olha, no versículo 14, que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, 12 alicerces, né? E estavam sobre estes fundamentos os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele exalta até no final. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando ele põe lá no fundamento da muralha da cidade, na eternidade, o nome de Pedro, João, Paulo, Tiago, o que ele está dizendo com isso? Que o fundamento, A obra. da base, a obra edificada, a igreja de Jesus na terra tem uma base. Quem é a base? Os apóstolos. Não é o tio João, que é o Chico lá do não é a opinião da Amanda? Não é. Né? Nem do marido, é a opinião do marido? Não. É a doutrina do outro lá que voltou, contou como é o inferno. É essa o fundamento? Não. Qual que é o fundamento da nossa fé? Da igreja de Jesus?
os 12 apóstolos, o que eles ensinaram. Por isso que a gente lê as cartas de Paulo, para aprender. E você vai ler, você já leu essa semana, que Paulo estava mandando Timóteo cuidar do quê? Da doutrina. E impedir as falsas doutrinas, a falsa pregação no meio da igreja. Por quê? Porque a doutrina elementar, básica, que fundamenta a fé cristã, é a doutrina dos apóstolos de Jesus. Está aqui. E não morre, passa de geração para geração. E não vai morrer. E na hora que descer a cidade, ainda vai estar o nome deles lá. Mostrando, está aqui, ó, a base, o fundamento. Foram esses que andaram comigo. Eles beberam dessa fonte e eles entregaram, eles cumpriram o ID, eles lutaram, eles morreram por essa doutrina sã, sadia, sem mancha, sem distorção. Então, cada vez que a gente se deparar com uma doutrina religiosa, o que nós temos que fazer? Comparar com a doutrina dos apóstolos. Então a gente vai para a carta de Paulo, a gente vai para a carta de Pedro, para os evangelhos. Quem escreveu o evangelho de Mateus? Mateus. Vamos lá ouvir o que o Mateus falou. João, essa é a nossa base. Vocês entenderam isso? É isso. Então, fortaleçam a sua fé nessa palavra, nesse estudo. Sejamos todos nós abençoados. Eu estou crescendo com os seus áudios, não vou parar de ouvir. Estou crescendo com os seus áudios, seus estudos, seus comentários. Não vou parar de ouvir. E vocês vão se desenvolvendo para isso também. Alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Quer colocar?